Fala pessoal, boa tarde. Hoje eu vou mostrar como eu subi minha aplicação no Kubernetes local. O mais importante desse deploy localmente aqui é entender toda a estrutura YAML, entender todo o fluxo real, desde cliente, passando pelo Ingress, pelo service, pods e até chegar no container. E quando a gente entende, né, esse caminho, da forma que pelo menos eu consegui entender, que eu destrinchei, a aplicação toda ela começa a fazer mais sentido. Eu fiz tudo isso aqui na mão, cada código desse aqui, cada linha de código aqui. E eu fiz na mão, então eu fiz esse na mão, fiz esse na mão, esse na mão, esse aqui também. Tudo para entender a estrutura desde o zero, como ela funciona, cada componente, como ele funciona, cada linha, como que ele funciona, o que que ele faz. Então eu fiz tudo na mão para entender, fui pesquisando o que eu tinha dúvida, né? E também aplicando tudo o que o que eu aprendi no curso até o dado momento. Então hoje para mim é tudo muito mais claro. Na minha estrutura eu usei um réplica set para manter meus pods vivos, é, um service para criar um ponto estável, né, de acesso e distribuição de tráfego para os pods, HPA para escala conforme o uso de CPU e memória, e o Ingress para receber a entrada HTTP pelo domínio que eu defini, que no caso é esse aqui. Então a aplicação ela não vai ficar exposta diretamente pelo pod, né? Ela entra por uma camada, passa por uma camada de serviço, encontra os pods corretos e, se precisar, ela escala. Eu comecei com o Replica 7, mas eu já queria deixar claro que se eu estivesse pensando em produção e um rollout controlado, o caminho mais comum seria usar o deployment. Criar um recurso de nível mais alto, ele gerencia o Replica 7 e facilita a atualização da aplicação. Mas eu quis estudar a base primeiro, né? Minha ideia aqui era entender realmente como funciona cada componente. Poderia começar diretamente pelo pod, né? A estrutura não pode, mas é algo mais simples e eu quis já vir para essa parte de réplica set. Então eu usei um réplica set aqui com uma réplica só, né? Esse réplica set garante que eu tenha a quantidade desejada de pods. Se um pod morrer, ele recria. Se eu mandar escalar, ele aumenta ou reduz a quantidade. Aqui no caso com réplicas fixas, né? Eu já aproveitei o réplica set aqui para poder definir os recursos do container. Então, já está aqui com a minha imagem. Esse image pool policy never aqui, depois eu explico por que ele está assim. O nome desse recurso. A porta 80. Dei o nome para essa porta, para colocar lá no service caso ela mude futuramente. Tem os requests aqui também, né? E os limits. Então, 100% M de CPU é milicpu, que é 0.1 core. E 128 MB de memória, se eu não me engano. E aqui é o teto disso. Então, traduzindo isso, eu estou falando que o meu container ele precisa de pelo menos 0.1 de CPU e 128 MB de RAM para poder existir. E ele pode usar até o teto disso, que é 0.5 core, né, CPU, e 256 MB. Agora vamos aqui para os services. Esse é um recurso muito essencial. É ele que vai fazer o balanceamento dos nossos pods. Ele é muito importante porque um pod ele é efêmero, então ele pode morrer, recriar ou trocar o IP. Se eu dependesse do IP do pod, a minha comunicação ia quebrar muito fácil, por conta desse IP estar sendo sempre trocado. O service ele resolve isso criando um ponto estável de acesso e selecionando os pods certos com base em labels. No caso, esse aqui é o meu selector e eu estou selecionando e eu estou falando aqui para o meu service para ele cuidar de todos os pods que levam essa label aqui. No caso, todo pod que o Replica Set cria já vem com essa label aqui, ó. Então, todo pod com essa label, o meu service vai estar balanceando através desse selector. Aqui em cima a gente tem a porta do nosso service e aqui a porta do container. Então, ou seja, o cliente fala com o nosso service, o service encontra os pods com a label correta e manda a requisição para a porta do container. Agora vamos para o HPA, que é Horizontal Pod Autoscaler.
Eu defini aqui o meu HPA com mínimo de réplica 1, máximo de réplicas 2. Já falo desse ponto aqui. As métricas que eu usei para poder escalar os meus pods foram CPU e memória. Aqui é um ponto muito importante, que eu estou dizendo que quando minha CPU bater 70% de uso, para ela escalar, e a minha memória também. É importante a gente falar que não é obrigado que os dois batam junto. Qualquer um aqui que bater primeiro, ele escala. Aqui, o Scale Target Ref, eu estou referenciando o recurso que eu vou escalar. No caso aqui, então, eu estou colocando o API Version, o kind, que é o replica set, e o nome disso. Se a gente voltar aqui, tem tudo isso. O nome, o kind e o API Version. Então, não é como as labels, onde a gente procura, né, onde a gente, no caso aqui, usa elas para procurar os pods que o service vai balancear. Aqui é uma ligação direta mesmo. Eu estou dizendo, olha diretamente para este recurso e quando ele bater X CPU, X memória, escala. Outro ponto muito importante é que para esse cálculo funcionar direito, os requests de CPU e memória precisam estar definidos. O cluster precisa ter métricas disponíveis, normalmente via Metric Server. Depois eu vou mostrar como é que a gente habilita esse Metric Server para isso aqui poder ser gerenciado de forma correta. Agora vamos para o Ingress. O Ingress aqui ele parece básico, mas muita gente se confunde, inclusive eu. Quando eu comecei, eu não entendia direito se era o Ingress que disponibilizava o IP, como que acontecia. Então, o Ingress ele não é aplicação e também não é simplesmente um IP público. Ele é a regra de entrada HTTP e HTTPS. Ele diz algo do tipo, se chegar uma requisição para esse host, nesse path, mande para o service, que no caso é esse aqui, o nome do meu service. Aqui no meu caso, eu defini o host sendo esse, o path só a barra vazio, né? Então quando entrar ele já vai mandar para cá. O back-end levando para o meu service e a porta também do meu service, né? Então o fluxo fica, o navegador chama o meu host, o Ingress recebe essa regra, né? Recebe essa chamada e encaminha a requisição para o service, que por sua vez entrega para os pods. Voltando aqui para o replica set, falar um pouco dessa imagem. Essa imagem aqui eu gerei ela de forma local, então eu tenho essa aplicação aqui, um .NET aqui com um front, e eu gerei a imagem a partir dessa aplicação de forma local para poder usar ela aqui. Por que eu uso o Image Pool Policy Never? Pelo fato dessa aplicação ser local. Se ela não fosse local, se essa aplicação estivesse em um registry, eu não ia precisar desse parâmetro. Porque o Minikube poderia fazer o pool da imagem. Como ela é local, então ela não existe num cenário de nuvem, eu tive que fazer isso aqui e a gente usa um código também. A gente usa o Minikube Image Load para a gente conseguir jogar essa imagem dentro do cluster do Minikube e ela existir dentro daquele contexto, para ela poder funcionar. Quando eu iniciar aqui e começar os testes, eu vou mostrar como que ela fica quando ela não está dentro do contexto do cluster. Voltando aqui para o Ingress, vou falar um pouquinho desse host. Como esse ambiente é local, eu não tenho um DNS público apontado para o meu cluster, então eu usei o arquivo hosts do Windows para fazer isso. Vou mostrar ele aqui para vocês. Esse aqui, ó, esse é o caminho. Windows C62, drivers, etc. Esse aqui. O que eu fiz com ele basicamente? Eu vou abrir aqui nas notas, que a gente abre nas notas. Na minha máquina, então, esse nome aqui, ó, ele resolve para o meu localhost, que é o 127.0.1. É importante também falar que isso aqui não é um DNS público. Ele só vai fazer uma resolução para o local da minha máquina.
Então se eu pegar esse host aqui, esse IP, e jogar na web, vai abrir a aplicação? Não, porque aí é a questão de para onde o Ingress está olhando. Então, como o tráfego entra pelo Ingress, ele está olhando para esse host e esse host resolve nesse IP. Então, por isso que se eu colocar o IP direto lá, ele também não vai funcionar. Tem que ser o host. Então, vamos para a parte prática agora de tudo isso, né, que é o que importa. Vamos aqui no terminal. Eu fechei aqui, já estava com o túnel aberto. Vou dar um Ctrl L. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um cluster novo no Minikube. O que eu criei foi o multinode, né? Então o código é mais ou menos minikube start -p multinode, que é o nome do node, menos nodes 2 menos driver igual a docker. Aqui eu estou criando um cluster local chamado multinode com os dois nós usando o drive docker. Como eu já criei, eu não vou executar esse comando. Antes de começar a aplicar os recursos, né, no ambiente, eu gosto de organizar. Então, primeiro eu vejo os contextos disponíveis que eu tenho, depois eu troco para o cluster certo, crio um namespace e só para essa aplicação e defino o namespace como padrão. Então a gente vai dar aqui um kconfig get traço contexts. Aqui a gente vai conseguir ver os contextos. A gente viu que tem aquele multinode que eu mostrei como é que cria ele. Dentro dele já tem o meu site, que vai ser o nosso namespace de exemplo. Então eu não vou criar, mas caso, como você não vai ter, você pode dar um K. Esse K aqui eu defini ele no aliás, provavelmente ele não vai funcionar para você, então pode dar um kubectl mesmo. Eu dou K porque eu já defini ele. Assim que define. Aliás, igual a kubectl. Então, de novo, K, isso aqui no caso agora é para você poder criar o namespace. Create namespace e o nome do namespace. Esse aqui é o meu site que agora a gente criou ali. Como ele já está criado, eu não vou criar, eu vou direto usar agora esse contexto. Por que que eu vou declarar que eu quero usar esse contexto? Porque eu tenho dois contextos, que é o do Minikube e o multinode. Se eu começar a criar tudo sem falar que eu quero usar o do multinode, ele vai começar a criar tudo no Minikube. Quando eu fizer o túnel para o multinode, eu não vou conseguir acessar minha aplicação porque nesse node não vai ter nada. Então já pode ver que está até com uma estrelinha aqui, porque eu já estou usando ele, mas eu vou mostrar como é que faz para a gente poder usar ele também. Que é o kconfig e use traço context e o nome do node, multinode. Opa, context. Então aqui você vai conseguir usar esse contexto. Vamos voltar. Depois de feito isso, você precisa setar o contexto, para você não ter que estar toda hora declarando ele. Então você também vai dar um kconfig set context menos current menos namespace igual ao nome do seu namespace. Então a gente setou o namespace que a gente vai estar criando tudo, e para não precisar estar toda hora colocando o nome do namespace nos applies, né, no caso. Porque senão ele vai sempre pro padrão que é o default. E eu coloquei padrão aqui meu site para poder ficar fácil. Só uma questão, que isso aqui não é 2E, é 2R. Tudo isso que eu falei é importante porque como tá tudo padrão agora, o namespace e também o cluster, eu não preciso estar em toda a aplicação que eu vou fazer, que eu for fazer um apply ou um create, tá colocando menos context multinode, menos n de namespace meu site. Porque senão todo apply que eu fizesse eu ia ter que declarar isso para ele não ir para o cluster errado e nem para o namespace errado.
Então, para ver os pods certos, tanto no kubectl quanto no K9s, eu preciso estar no contexto e namespace correto. Eu já estou com o K9s aqui aberto para a gente conseguir ver melhor. Então, o cluster do multinode aqui já está criado e o namespace Versace está criado. Não tem nada ainda, mas a gente vai começar a rodar agora. Antes de começar a rodar, tem mais um ponto. A gente precisa habilitar o ingress e as métricas. Então, para a gente primeiro habilitar o ingress, a gente vai fazer minikube, addons, enable, ingress, -p, multinode. O meu já está habilitado, então eu não vou habilitar, mas esse é o código. O que esse comando faz? Esse comando ele instala e ativa o Nginx Ingress Controller. Sem isso, o meu objeto ingress seria só uma regra declarada ali, mas sem ninguém para executá-la. E como eu estou usando HPA, eu também habilito as métricas. Aí para habilitar as métricas, minikube, mesmo esquema, addons, enable, que é aquele metrics server que eu falei lá no início. Server e o cluster. Certo? Como eu já fiz, também eu não vou executar. O HPA precisa das métricas de CPU e memória para conseguir tomar a decisão de escala. Depois de tudo isso feito, nosso ambiente configurado, nosso namespace, eu vou buildar essa imagem. A imagem está em outro contexto, não está nesse aqui, é o WLS, né, do Linux, e está em outro path. Então eu vou usar aqui o PowerShell. Eu já tinha até executado ela, vou executar de novo. Então ela se encontra nesse caminho aqui. Na verdade, esse é o comando, essa é a imagem, a tag, e esse é o caminho. Agora aqui, entra aquela questão que eu falei sobre a minha imagem ser local. O que acontece? Eu vou dar um comando aqui para a gente conseguir ver se essa imagem já está dentro do cluster. Então, minikube image ls -p, coloca o cluster, multinode, wrap, o nome da imagem. Viu que não retornou nada? É porque a minha imagem não está dentro do cluster porque eu não fiz o image load. Eu vou inclusive rodar essa imagem aqui no nosso namespace para vocês verem como que vai aparecer o erro lá. Acho que é isso. Beleza, criou. Vem aqui. Tá, ele já deu erro. Então subiu o nosso réplica set, né? Aqui são os pods. Deixa eu... réplica set. Olha não, o erro que deu. Erro image never pull. Pelo fato da gente não ter nenhuma imagem. Essa imagem ela não está no registry, tipo um Docker Hub. Ela não pode ser baixada. Se tivesse, não teria esse problema, mas não tem. E ela não está no nosso contexto, no contexto do nosso cluster. Então, para fazer isso, a gente precisa dar o image load. Então, deixa eu matar esse pod. Na verdade, eu posso deixar ele aqui. Vou dar o image load e provavelmente ele vai funcionar. Então, agora a gente vai dar o image load, que é minikube image load, o nome da imagem, que é David barra... Sempre esqueço o nome da imagem. Latest. E o nosso contexto, nosso cluster, que é o que a gente criou, o multinode. Onde foi que eu errei aqui? Aqui, achei, ó. Aqui foi. Deixa eu dar um Ctrl L para limpar isso aqui. E vamos voltar aqui. Assim que a gente fez o image load,
ele saiu aquele erro e já começou a funcionar. Agora, com o cluster pronto, o contexto certo, o namespace criado e a imagem disponível, eu posso aplicar meus manifestos. No caso, eu já apliquei aquele, né? Já apliquei o replica set. Eu vou até usar esse outro código, porque os nomes são bem parecidos, né? Se a gente for vir aqui, é só adicionar service, ingress e HPA. Então, aqui a gente põe traço service, traço HPA. Provavelmente eu esqueci de apagar o HPA a última vez. Ele já está criado, mas enfim. E o ingress. Está criado já o ingress, enfim. Depois de tudo feito, a gente quer ver a aplicação funcionando. Então eu abri ela aqui no browser, mas como você pode ver, não estou conseguindo chegar nessa página. Por quê? Porque é preciso fazer um túnel para conseguir chegar. Então a gente vem aqui, vai dar um. Já tem até um aqui que estava sendo usado. Minikube. Túnel. E o nome do cluster. De novo. Enter. Pronto. Agora já deve funcionar. Vamos abrir aqui. O que acontece aqui? O túnel, ele não cria o ingress. Ele ajuda a expor a rota de rede no host local. Ou seja, né? O addons enable ingress sobe o controller, que é aquele comando que eu mostrei mais no início, e o minikube tunnel ele ajuda no acesso local quando necessário. Esse processo precisa ficar aberto no terminal. Então, se eu fechar no caso ali nesse terminal, ele vai cair. Vamos fechar para ver? Se eu dar um F5 aqui, caiu de novo. Sobe de novo. Tá aqui. Então é isso, pessoal. Acho que cabe um fechamento bem importante. Eu fiz dessa forma porque eu estou no ambiente local. Por isso eu usei o arquivo do hosts, do Windows, Minikube Image Load e dependendo do caso, o Minikube Tunnel. Em ambiente de cloud, normalmente, de produção, a imagem já vai estar no registry, o cluster, puxa essa imagem sozinho e a entrada externa costuma vir por load balancer ou exposição do Windows Controller, do tipo load balancer. A lógica interna continua a mesma, vai continuar dessa forma, o que muda é a forma de exposição. O maior aprendizado aqui não foi só subir uma aplicação no Kubernetes, foi entender a responsabilidade de cada peça. Então, o replica set, que mantém os pods, o service, que dá estabilidade, o HPA, que escala, o ingress, que dá a entrada, e o domínio, que é a porta de entrada para todo esse fluxo acontecer. Quando você entende isso, os YAMLs deixam de ser configuração solta e passam a contar a arquitetura da sua aplicação. Foi muito importante para mim estudar e fazer isso passo a passo, escrever linha a linha, porque eu tinha algumas dúvidas ali de como isso tudo funcionava e foi só fazendo esse processo que eu consegui entender tudo. Então é isso, pessoal. Acho que eu consegui mostrar bastante como funciona, como que eu fiz esse fluxo. Lembrando novamente, não é o mais correto usar o replica set. Obviamente o ambiente de produção seria um deployment, mas eu acho que isso ficou bem claro. Então valeu, pessoal.